Ai de mim, ai de mim. Provocações, que palavra é essa, meu Deus do céu? Que palavra é essa, provocações? Essa palavra tinha que vir da Grécia, Medeia tinha que dizer provocações. Medeia, os gregos deviam invadir a TV Cultura para falar provocações. Meu Deus do céu, que palavra cruel, terrível. Provocações. 14 anos no ar, caminhando no incerto, idolatrando a dúvida. Agora, ano 15. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Está aqui, senhores, senhoras, gentes. Está aqui um provocador de causar inveja aos mais mortais dos provocadores. Isso porque, ao que parece, ele não faz parte deste mundo. Ele é um mago, desses que explicam aos outros tudo aquilo que os outros entenderão muito pouco ou que não entenderão. A magia, a magia, dizia Ambroise Bierce no século XIX. A magia é a arte de converter superstições em dinheiro. O nosso mago aqui ao lado discorda e certamente dirá que o século XIX, o do triunfo do racionalismo, não foi o melhor para tratar de coisas tão anteriores à ciência e à religião. Vamos ver, vamos deixar o nosso mago catarinense de Criciúma, é hoje uma referência brasileira nas coisas ocultas neste país e fora dele, fora deste país também. Guardem bem o seu nome, ele é Frater Goya. Frater Goya. Como é que você despertou para as coisas da magia? Olha... Qual foi a porta de entrada? Por incrível que pareça, foi uma revista, aos 9 anos de idade, que meu pai me levou num sebo para que eu escolhesse umas revistas. Ele acreditou que eu fosse escolher alguma revista como Mônica, Cebolinha, que eram as revistas da época, e eu escolhi uma revista Planeta. E na capa havia a chamada O Maior Mago do Mundo. E era a história de Gerard Dancause, Papos. E eu li aquela biografia e eu lembro como se fosse hoje, aos 9 anos de idade, que aquilo me impressionou muito. E quando eu terminei aquele texto, eu disse, é isso que eu quero para a minha vida. E de lá para cá, eu acredito que isso foi a única coisa bem feita que eu fiz na minha vida. A vida é cruel, a vida é uma causa perdida, a vida é como a felicidade. É difícil ser feliz dá muito trabalho. Bom, Círculo Iniciático de Hermes, o que é e o que faz? O Círculo Iniciático de Hermes, ele é uma escola cujo principal objetivo é auxiliar a pessoa a despertar o seu potencial, seja ele alguma habilidade artística ou alguma habilidade técnica, porque nós entendemos que a magia, ela, antes de mais nada, é um conhecimento que permite você alcançar um patamar mais alto, né? E eu acredito que a magia, nesse sentido, ela se aproxima muito da arte, porque ela não pode ser repetida todas as vezes. Cada vez que nós tocamos uma música, ela é uma música diferente. Cada vez que a gente atua no teatro, é uma atuação diferente, né? E a magia, da mesma forma, ela vai despertar em você a habilidade de fazer bem e de fazer diferente.
e o círculo possui métodos para auxiliar as pessoas a trazer isso à tona. Você vive disso? Não, eu não vivo disso. Eu, na minha vida comum, eu sou funcionário do governo estadual, eu trabalho na área da educação e eu faço isso no restante do meu tempo. Então, hoje, se você me perguntar, eu não sou capaz de dizer aonde acaba o Frater Goya e aonde começa o Anderson Rosa, porque as duas vidas se mesclam. Ele é professor em Curitiba. O que faz um mago nas salas de aula? Transforma a desilusão em educação. Trabalhando na escola pública, a gente encontra crianças que já foram abandonadas pela mãe, já foram abandonadas pelo pai, já foram abandonadas pela sociedade. Então, a última esperança que essas crianças têm é a sala de aula. E o maior crime que a gente poderia cometer, enquanto educador, é abandonar também essa criança ao seu próprio destino. Você é daqueles que juraram segredos eternos da magia ou dos que podem falar tudo? Tudo pode ser dito. O mistério, ele é inimigo da verdade. Então, quando alguém começa a mistificar uma coisa, na verdade, ele só quer escravizar você. Ele quer salvar a sua alma por procuração. Esse não é um bom professor. Pode-se ou deve-se confundir magia com religião? Não, não se deve confundir. Por quê? Porque o homem, inicialmente, no seu desespero de conseguir sustentar a si mesmo nos primórdios do universo, nos primórdios da história humana, ele viu que ele sozinho não dava conta de dominar tudo que tinha ao seu redor. Então, ele se vestiu, se imbuiu de um poder e clamou, né, um domínio sobre a natureza. Então, ele tentou dominar as tempestades, os elementos, né? E aí ele criou a magia, como uma forma de fazer o mundo dobrar-se à sua vontade. Quando ele percebeu que isso não era possível, havia um limite, ele inventou a religião e ele inventou um Deus, porque onde acaba o poder do homem, começaria o poder da divindade. O mundo mágico é um só ou é um saco de gatos em que uns são melhores do que os outros? Eu acredito, é um saco de gato, mas eu não acredito que hajam melhores ou piores. Eu acredito que só existem cegos tentando guiar-se uns aos outros, né? Mas uma hora a vida ensina o pessoal o caminho correto. Que magias você faz? A principal delas é tentar ser eu mesmo, é tentar levar para as pessoas que elas podem ir além daquilo que a vida diz que deveria ser. Então essa é a principal magia que eu tento fazer. Existem a magia tradicional e a magia moderna, ou é tudo uma coisa só? Não, a magia ela evolui com o tempo. Então, desde o início da história humana, ela cresceu muito. E hoje nós estamos muito mais perto, por exemplo, da filosofia do que de rituais bárbaros, né? Antigamente, como eu coloquei agora há pouco, o ser humano buscava dominar a natureza. Hoje, de certa forma, o homem domina a natureza, mas ele ainda não domina a si mesmo.
E essa é uma fronteira que a gente ainda precisa trabalhar. Frase do tarólogo Crowley: se a gente sempre pergunta por quê, acaba não fazendo nada. Isso não te parece um exercício de submissão? De forma alguma, porque a gente, antes de mais nada, tem que se libertar da escravidão da mente. A mente, ela é fugidia, ela tenta nos induzir a uma resposta, mas nós somos muito mais do que a própria mente. Nós somos o nosso corpo, nós somos a nossa mente, e para aqueles que acreditam, a gente também tem um espírito. Então, temos a o mente... sexo... E o sexo também, né? Não esqueça. Que é sempre bom. Frater Goya, quais as diferenças entre Ocidente e Oriente no mundo das magias? O ocidental, ele vive de teoria e ele tenta provar para si mesmo que ele possui algum poder. Mas ele é incapaz de curar uma simples dor de cabeça. No entanto, no Oriente, você só vai ser bom se você conseguir colocar isso em prática. Então, se você chega com dor nas costas, vem um sábio chinês com uma única agulha, coloca nas suas costas, mexe um pouquinho e você levanta da maca sem dor. Então, quem é o mago? O ocidental ou o oriental? Por que os índios e os negros não existem no mundo mágico dos ocidentais? Existem sim, né? O xamanismo, ele é uma forma de magia, né? Ele trabalha isso. E entre os negros também, nós temos aí as vertentes, né? O candomblé, por exemplo, a quimbanda, Paulo Mayome, Umbanda. Então, nós temos diversas manifestações mágicas. É que a gente tentou vestir elas com a carapaça da religião, mas, na verdade, acabam sendo uma forma de magia. A primeira arma da razão contra a magia parece ter sido a psicologia. Foi isso mesmo? Eu acho que, talvez, mas eu acho que antes dela veio a metodologia, né? O pensamento metódico da ciência. Como os magos da sua linha encaram a existência do homossexualismo? Bom, na verdade, eu não vejo motivo algum. Se nós levarmos o ser humano às suas últimas consequências, ele é apenas isso, é apenas humano. Então, eu tenho amigos, eu não tenho amigos, homens, mulheres, homossexuais, transexuais, brancos, negros ou amarelos. Eu tenho só amigos, né? E essa é a qualidade última que eu acho que tem que ser valorizada, né? Em questão de ser ou não homossexual ou transexual, antes de mais nada, ele deve ser respeitado como ser humano. E fale sobre o casamento gay. Bom, eu, a princípio, não vejo problema nenhum. Eu acho que é um direito que todos têm a sua felicidade. Então, você deve ser livre para escolher com quem você quer casar. Então, não é uma lei que deve dizer com quem eu posso ou não me casar, mas sim o meu coração. Então, eu acho que é um absurdo até a gente querer estabelecer isso em lei, algo que deveria ser natural. Mágico? Olha, eu não sei, o que eu talvez... Eu já fui na Europa. Já fui para a Europa e foi a coisa mais mágica que eu já fiz na minha vida, então... E ontem, falando que não ia conseguir arrumar um emprego, que a vida estava super ruim para mim, de repente, do nada, nos 45 minutos do segundo tempo, eu, graças a Deus, consegui arrumar. Não, se eu falar do meu nascimento é mágico. Fora isso que eu me lembro, não.
eu vou ficar bem quieto e deixar os outros descobrirem por si. A magia no mundo não foi sempre coisa de macho? Não, não, não. A magia, muitas vezes, ela, em grande parte das vezes, ela também veio pela mulher, né? Aliás, a mulher talvez seja o maior de todas as feiticeiras, né? Porque ela é capaz de transformar um nada num outro ser humano. Então, é através da mulher que nós entendemos a divindade, pois a mulher é capaz de criar a gente à sua própria imagem e semelhança. Frater Goya, seu nome é maravilhoso, né? Frater Goya. Só as religiões matavam as mulheres ou os rituais mágicos também matavam? Olha, houve épocas em que havia, sim, sacrifícios humanos. Mas, na verdade, historicamente, em civilizações como os astecas, os maias, que faziam esse tipo de ritual, muitas vezes era uma honra ser sacrificado aos deuses, né? Então, havia, sim, o sacrifício humano. Tanto é que a palavra sacrifício vem de ofício sagrado, vem de sacro ofício, né? Então, tanto homens como mulheres, em algum momento, foram sacrificados. Hoje, acredito que não mais, não há mais essa necessidade. Agora, uma pergunta que só um mago saberá responder. Como é que está o mundo hoje? Olha, eu acho que, como um todo, eu acho que as pessoas estão muito perdidas, porque a gente passou muito tempo buscando valores irreais, como, por exemplo, o dinheiro. Não que o dinheiro não seja bom, mas o dinheiro ele é um meio, ele não pode ser um final. E o dinheiro que nós temos hoje, ele é um dinheiro virtual apenas. Então, o banco diz que você tem um valor, mas esse valor necessariamente não existe. É o que deu aí a crise de 2008, né? Então, eu acho que é preciso as pessoas se pautarem por valores reais. Então, acho que as pessoas estão fora de sintonia, as pessoas estão correndo por valores que outros dizem serem importantes, mas que no final ela vai encontrar uma vida oca, né? Sem sentido. Então, primeiro de tudo, para arrumar o mundo, você tem que buscar um sentido no que você quer para você. Frater Goya, ligado à ordem hermética Aurora Dourada, tem alguma coisa a ver com o partido neonazista grego Aurora Dourada? Não, não. Na verdade, a Aurora Dourada, ela surge dos manifestos Rosacruzes do século XVII. Então, nos manifestos havia uma frase que dizia: e antes do romper da aurora, né, os nossos irmãos se erguerão. Então, é o manifesto de 1617, 1622, mais ou menos. E esse nome vem de lá. Existem magos esquerdistas? Claro, né? Não é por ser mago que você não tem um posicionamento político, né? Então, existem de esquerda, existem de direita e existem aqueles que querem se omitir da vida política. Dizem que você está escrevendo um livro de contos, baseado num mago que vive mais de 150 anos. É o que você quer? Não, não. É muito tempo, isso me cansa só de pensar nesse número, né? Na verdade, a história se baseia em alguém que devia fazer um determinado tipo de ritual, não fez, não prestou atenção, e ele ficou eternamente preso nessa situação. Então, hoje, a busca dele é conseguir se livrar
dos seus próprios erros, né? E isso é um pouco do que acontece com a gente, né, no geral. E ele tem 150 anos? Esse personagem tem. E a magia curou completamente os seus males da alma? Curou. Eu, na verdade, assim, se eu morresse hoje, eu acredito que eu morreria em paz. Não porque eu tenha cumprido tudo aquilo que eu acho que deveria fazer, mas porque a cada momento eu cumpri o melhor que eu podia. Então, acho que se morrer, vai estar bem feito. Você não fique preocupado, porque a morte vai ter que esperar muito tempo por você, porque você tem uma longa caminhada que ela não sabe o que fazer. Magos costumam mentir? O tempo todo. Tá bom. Ouçamos você, Frater Goya Mago. Como é que você gostaria de morrer? No silêncio. Eu acho que o silêncio é a coberta mais aconchegante que podemos ter na hora da morte. Se você chegando lá em cima, descobrir que tudo não passa de um imenso e silencioso nada. Eu vou ficar bem quieto e deixar os outros descobrirem por si. E havendo reencarnação, como e onde você gostaria de voltar? Olha, onde eu não sei, mas eu gostaria de voltar talvez como um gato ou como um cachorro, porque normalmente as pessoas tratam bem seus gatos e seus cachorros. Então, eu gostaria de ser bem tratado. Frater Goya, o que é a vida? É você não ter uma resposta pronta e ter que arrumar uma de última hora. Arrume, o que é a vida? É o desespero, a agonia de resolver logo. Frater Goya, o que é a vida? É naufragar no desespero da resposta perdida. Tá bom, então levanta, dá um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Olha aí, ele fotografa tudo, tal. Não vai sair em jornal nenhum, não vai sair em lugar nenhum. Criador de todas as coisas, em um entardecer, Deus se perguntou na sua solidão celestial, e agora? Então, um anjo ferido, sem a asa esquerda, falou com voz de silêncio. Descansai, descansai, Senhor. Neste exato instante, Deus adormeceu e começou a se arrepender de tudo o que tinha feito.